Olá, vamos responder agora algumas questões sobre NR1, disposições gerais. Bom, a NR1 é uma norma que muitas vezes passa batido por alunos de segurança do trabalho. Acaba se indo para as demais normas sem dar a devida atenção que a NR1 merece. A NR1 ela traz uma série de informações importantes. Tanto que é cobrado em concurso, né? Vários concursos sempre cobram NR1, como a gente vai ver nos vídeos, nesse vídeo e em outros que vão seguir. Além do que, também tem uma série de conceitos importantes dentro da NR1, a qual, se você não souber esses conceitos corretamente, você não vai saber interpretar outras normas importantes corretamente. Então, para você interpretar essas normas, você precisa saber NR1. Portanto, dê atenção em NR1, leia NR1, sempre lendo, não decorando, mas entendendo, que é a maior importância que tem, é entender, interpretar as normas. Bom, aqui vamos resolver as questões da NR1 do Instituto AOCP. Essa questão é do ano 2014 e foi relativa a um concurso da Universidade Federal do Sergipe para técnico em segurança do trabalho. A questão diz o seguinte: o item 1.8 da NR1 estabelece uma série de regras ao empregado. Baseado neste item normativo, assinale a alternativa incorreta. Bom, primeira coisa, incorreta, ok? Sempre fique atento a isso, porque vai variar ao longo da prova. Às vezes é correta, às vezes é incorreta. Sempre ficar atento na hora da prova. Às vezes pode dar um branco, uma falta de atenção nessa parte. A gente vai logo para as afirmativas. Então, veja bem, está pedindo a alternativa incorreta, ou seja, das várias regras que a NR estabelece para o empregado, aqui nas alternativas, apenas uma delas não é uma regra, ok? Então, alternativa A, usar o EPI fornecido pelo empregador. B, submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras, NR. C, participar como que representante de sindicato de trabalhadores em fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. D, colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras, NR. E letra E, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Bom, como eu falei, apenas uma delas não é uma regra. A alternativa correta, a alternativa a ser assinalada, né, é a letra C, que é, no caso, a alternativa incorreta, né? Ou seja, a letra C não é uma regra, né, que deve ser cumprida pelo empregado. Vamos analisar um pouquinho. Usar o EPI fornecido pelo empregador? Sim, sempre. O empregador forneceu, deve usar. Não é uma coisa facultativa, né? Se tem a necessidade de usar o EPI e o empregador forneceu, o empregado precisa utilizar. B, submeter-se aos exames médicos previstos na norma, outra regra que deve ser cumprida pelo empregado. Não tem aquela, não quero fazer, precisa fazer, né? É obrigatório fazer. O empregador precisa solicitar que ele faça e ele precisa fazer, tá? Que a gente vai ver em outras normas lá, quando a gente vê em NR7, a gente vai ver a real necessidade, por que precisa fazer esses exames, né? A letra D, colaborar com a empresa na aplicação das normas, também
Existe norma regulamentadora, a empresa precisa cumprir, e para a empresa precisar cumprir, o empregado tem que cumprir também, né? Não é só a empresa que precisa cumprir, o empregado tem sim a sua parcela de colaboração, precisa sim colaborar para poder aplicar as normas, senão não funciona. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalho, inclusive as ordens de serviços impedidos pelo empregador. Sim, precisa, não é só norma regulamentadora. Existem outras leis, existem outros regulamentos em relação à segurança do trabalho, e tudo que tiver lá que seja cabível ao empregado, ele precisa cumprir, tá? Inclusive, ordem de serviço. Se o empregador fez uma ordem de serviço, o empregado precisa cumprir a ordem de serviço do jeito que está lá. Agora, eu peço para vocês ficarem atentos a um ponto aqui, ó, em relação ao que está errado, que é essa letra C, essa parte grifada aqui, ó, fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Por que eu chamo a atenção de vocês para esse grifo aqui? Porque esse texto, essa parte do texto, ela consta na NR1. Então, se você não lê atentamente, né, a NR1, você pode confundir, porque afinal de contas, você pode ter aquela vaga lembrança, não, mas eu li esse texto na NR1. E realmente parte da afirmativa aqui, da letra C, você leu mesmo, porque do jeitinho que está aqui, fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, está lá na norma. O que não está na norma é essa primeira parte, participar como que representante do sindicato dos trabalhadores. Isso não está lá. Além do que, essa questão fiscalização dos preceitos legais, esse texto ele vai estar em outro item, que não é 1.8, conforme a gente vai ver aqui agora. Então, veja bem, aqui lá na NR1, ó, cabe ao empregado. E aí a gente tem as 4 afirmativas, igualzinho está na questão que a gente acabou de ver. A única coisa que muda aqui é a ordem que eles apresentaram, ok? Lá. Mas esses itens está igualzinho. Gente, precisa saber esses itens, ok? Se no seu edital fala para você estudar NR1, estude esses itens 1.8 e 1.7, tá? Geralmente vai cair questão desses itens, tá? Então, muito importante estudar bem, entender certinho qual que é a responsabilidade de cada um. Aqui 1.8 é do empregado, 1.7 é do empregador, então precisa estar bem ciente da obrigação de cada um, ok? Aqui, aquele texto que eu falei para vocês, da letra C, que estava incorreta, né? Que eu disse que vocês não lerem atentamente a NR1, você pode se confundir na hora de responder, porque veja bem, em R1, item 1.7, cabe ao empregador permitir que representante dos trabalhadores acompanhe a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Então, veja bem, não tem nada daquela parte de sindicato, nada, né? Mas fala aqui, ó, fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Então, essa parte da afirmativa está igualzinha. E isso pode levar ao erro. É justamente o que eles querem, levar ao erro, né? Então, é importante estudar bem item NR1, né, como um todo, e esses itens 1.7 e 1.8 precisa estar totalmente gravado aí na mente. Bom, outra questão, ano de 2014 também, o mesmo instituto, a OCP, agora é outra universidade, a Universidade Federal da Paraíba, também para técnico de segurança do trabalho. E a questão diz assim, de acordo com a NR1, disposições legais, cabe ao empregado algumas responsabilidades. Assinale a alternativa que representa uma responsabilidade que cabe ao empregado. Veja bem, novamente, responsabilidade do empregado. Letra A.
usar o EPI fornecido pelo empregador. Letra B, impedir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Letra C, determinar os procedimentos que devem ser adotados sempre que acontecer um acidente fatal relacionado ao trabalho. Letra D, usar o EPI fornecido pelo empregador somente se o EPI ficar bem confortável para a execução das tarefas. Letra E, copiar a ordem de serviço de grandes empresas sempre que o empregado pertencer a uma empresa pequena, adaptando-as para a sua empresa. Bom, vamos lá. Veja aqui, mais uma questão da NR1, mais uma vez falando das responsabilidades do empregado, ok? Só que dessa vez, o que está pedindo é para você assinalar a alternativa que é uma responsabilidade. Ou seja, aqui antes a gente tinha uma incorreta, agora a gente tem uma correta. Apenas uma dessas afirmativas está correta. Pelo que a gente acabou de ver ali atrás, né, no texto da NR1, a resposta correta é usar o EPI fornecido pelo empregador. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que por que é tão importante a gente estudar por questões, né? Conhecer a banca que vai aplicar a sua prova. Porque, veja bem, ela cobra geralmente assuntos muito parecidos, né? Então, você estudando por questões e conhecendo as questões que a tua banca cobra, você sabe o que ela vai cobrar e como ela vai cobrar. Né? Então, só por duas questões aqui, a gente já viu que essa banca gosta de cobrar esses itens 1.8 e 1.7 da NR1. Assim também como ela gosta de cobrar, né, o que está errado, o que está certo, e gosta de colocar essa misturinha ali, essas pegadinhas, né, aonde que tem o parte do texto ali parecido, ou parte do texto faz parte da NR1 mesmo, para criar confusão. Então, é bem importante conhecer a banca que vai aplicar, conhecer as questões que essa banca já aplicou em outras provas. Isso te ajuda a saber mais ou menos como que ela vai aplicar a sua prova também, ok? Bom, como foi falado, então usar o EPI fornecido pelo empregador, que acabou de ler, né, esse item ali, que estava no item 1.8, né, da norma, falava que cabe ao empregado usar o EPI fornecido pelo empregador. Aqui, na letra B, a gente tem impedir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Mais uma vez, esse texto grifado aqui em verde, ele realmente faz parte da NR1, mas ele não está nas responsabilidades do empregado, e sim responsabilidades do empregador. E não é impedir, é permitir, tá? Então, tem que ficar esse texto muito gravado na sua mente para que você não tenha confusão na hora de marcar a alternativa, tá? Aqui, determinar os procedimentos que devem ser adotados. Bom, esses procedimentos não é responsabilidade do empregado, tá? Determinar esses procedimentos, ok? Então, não é ele que vai saber, né? E não é ele que vai determinar quando acontece um acidente fatal o que deve ser feito. Ele pode cumprir as determinações. Então, pode passar um treinamento explicando para os trabalhadores, caso haja um acidente fatal, o que eles devem fazer. Mas não é ele que vai determinar isso, tá? Ele não vai ter conhecimento para determinar isso, tá ok?
Letra D, usar o EPI fornecido pelo empregador somente, gente, somente se o EPI ficar bem confortável para a execução das tarefas. Não, se fosse dessa forma, mais de 50% dos trabalhadores não usariam o EPI, tá? Porque geralmente eles vão reclamar, ok? Muita gente vai reclamar. Isso incomoda, isso esquenta, isso, aquilo. Então, reclamação que não falta. Claro, a gente tem que sempre buscar EPIs que sejam sim confortáveis para que eles utilizem. Mas não tem essa opção ali na norma que ele só vai usar se ele achar confortável. Não. O que a norma diz é que o empregado deve usar o EPI fornecido pelo empregador, sem mas, sem somente, sem porém, sem nada. Usar o EPI fornecido, pronto, acabou, ok? E aqui na letra E, copiar a ordem de serviço. Não, nunca. A ordem de serviço tá na NR1 também, ok? Mas quem deve elaborar a ordem de serviço não é o empregado. O empregado, o que ele tem que fazer com a ordem de serviço é cumprir ela. Quem tem que elaborar a ordem de serviço é a empresa, tá? Não é responsabilidade do empregado copiar a ordem de serviço. Não importa se a empresa é pequena, se é micro, se é grande, não interessa isso. Quem elabora a ordem de serviço, a responsabilidade é da empresa. A responsabilidade que o empregado tem com a ordem de serviço é de cumprir a ordem de serviço e não de copiar a ordem de serviço, ok? Bom, aqui a nossa alternativa correta, então, que a gente já tinha lido. E tem o ponto 8. Gravem, por favor, esse item 1.8. Não serve apenas para quem vai fazer prova de concurso. É importante a gente saber isso, saber as obrigações que o empregado tem na nossa empresa, ok? Então, a nossa alternativa que estava lá, que era correta, usar o EPI fornecido pelo empregador, sem dizer se é confortável, não é confortável, nada disso, ok?